queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Da palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, está escrito: Pedi e dá-se-vos-á, busca e encontrará, batei e a porta se abrirá. Porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. E a palavra do Senhor ela nos diz que aquilo que pedirmos no nome de Jesus com fé e não duvidando, o Senhor, Ele nos concede. E queridos, eu quero usar essa passagem para compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado em meu coração sobre as bênçãos que eu já recebi e que ainda tenho recebido da parte do Senhor. E para começar, um certo dia, fui em uma loja, comprei o que eu precisava e de repente eu me deparei com um brilho labial. E eu já não tinha mais dinheiro para poder comprar aquele brilho, porque eu já tinha gastado tudo. E eu fiquei olhando para aquele brilho, conversando com o Senhor em pensamento, que eu queria tanto aquele brilho. E uma das donas da loja, ela de repente parou, pegou aquele brilho e mais um batom, e ela me perguntou qual que eu queria, e eu escolhi aquele brilho. E, gente, Deus, Ele é tão maravilhoso que a mulher não me cobrou nem um centavo por aquele brilho, e ela não sabia, nem ela nem ninguém não sabia que eu tinha conversado com Deus sobre aquele brilho exatamente naquele momento. Então, eu digo que foi o próprio Deus que me deu aquele brilho. E um certo dia, eu olhando para o meu guarda-roupa, eu falando com o Senhor, pedindo ao Senhor para que renovasse o meu guarda-roupa. Graças a Deus, nunca passei necessidade, sempre tive tudo o que eu preciso para a honra e a glória do nome do Senhor, mas cheguei um tempo que eu comecei a pedir ao Senhor para renovar o meu guarda-roupa e que eu tinha ganhado tanta roupa de frio, não estou reclamando, graças a Deus, sempre tive o que vestir para a honra e a glória do nome do Senhor, mas naquele tempo eu estava bem no início do meu tratamento de hemodiálise, e quem faz hemodiálise ou já fez, sabe que o corpo da gente esquenta muito depois de um certo tempo fazendo esse processo. E eu comecei a sentir muito calor naquele tempo. E até que eu conversei com o Senhor, pedindo ao Senhor para renovar o meu guarda-roupa. Lógico que eu não falei nada com ninguém, até porque para pessoa não ficar achando que eu estava reclamando, que eu estava insatisfeita com o que eu tinha ganhado, né? Porque não foi comprado por mim mesmo, mas foi ganhado. Mas honro a Deus pela vida dessas pessoas. Mas eu conversei com Deus, pedindo ao Senhor para renovar o meu guarda-roupa. E naquele mesmo ano, Deus, Ele renovou o meu guarda-roupa e me permitiu ganhar um monte de roupa. Eu não precisei pedir nada para ninguém, não precisei comentar nada com ninguém. O próprio Deus moveu o coração daquelas pessoas e aquelas pessoas, Deus através daquelas pessoas me deu aquelas roupas. E inclusive eu ainda vivi uma experiência com Deus através de uma dessas roupas que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Mas depois de um tempo eu comecei a falar com Deus em pensamento, que a minha vida toda eu sempre dormi com meus irmãos e sempre dormi com companhia, nunca dormi sozinha. E até que eu pedi para Deus para que eu tivesse um quarto só meu, até porque hoje é necessário que eu tenha um quarto só meu por causa do meu tratamento, e coisa que eu nem sabia antes, porque o meu quarto eu pedi para Deus muito antes desse tratamento. Mas Deus, depois de um tempo, Ele me permitiu
ter o meu quarto exatamente no tempo em que eu comecei a fazer o tratamento. Ou seja, Deus não me deu quando eu queria, mas Ele deu quando Ele viu que foi necessário. E tanto é que, por eu ter, por muitos anos da minha vida, dormido com companhia, eu sempre tive medo de dormir sozinha. Eu fui perder o medo de dormir sozinha aqui, quando eu passei a dormir aqui no meu quarto, sozinha. E também recebi do Senhor um novo rim para a honra e a glória do nome do Senhor, porque Deus, Ele me disse que iria tratar da minha saúde, já tem vídeo que eu falo sobre isso. E só que um tempo na minha vida eu comecei a pedir a Deus que eu tivesse uma saúde melhor, uma saúde com mais qualidade, não que a minha saúde seja horrível, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu tenho uma saúde muito boa, apesar de uns altos e baixos. Mas Deus está no comando e no controle de todas as coisas. E queridos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão extraordinário, que Deus, Ele me deu todas as bênçãos que eu pedi. Claro que nem todas, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que, nos ensina que não é porque a gente pede as coisas que Deus vai sempre fazer tudo aquilo que a gente quer. Tem coisas que a gente vai pedir a Deus que Ele não vai fazer, mas Ele vai substituir pela boa, perfeita e agradável vontade dEle. Isso é quando eu pedi a Deus uma saúde com mais qualidade. Eu tinha pedido algo para Deus antes disso, que Deus, Ele não permitiu que acontecesse. Que eu falava com o Senhor que eu não queria usar fralda mais. Quem me conhece sabe que eu, com 24 anos, ainda uso, mas toda honra e glória pertence a Deus, amém? E outra coisa que eu pedi a Deus e que Ele não quis me dar, pelo menos ainda não, mas se Ele der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele continua sendo Deus, foi para que eu tivesse um cabelo liso, porque eu sempre tive implicância com meu cabelo. Mas isso Deus não quis me dar. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, amém? E um certo dia também eu, pensando com o Senhor, que aqui em casa podia até ter televisão com internet, e naquele mesmo ano que eu pedi, Deus, Ele nos deu a graça de ter a televisão com internet aqui em casa. Não sei se meus pais já estavam planejando isso, mas creio que isso nasceu no coração de Deus também, acima de tudo, amém? E, queridos, Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Nada foge do controle e do comando do Senhor. E tanto que há uns anos atrás, isso quando eu nem conhecia Jesus ainda, eu falando simplesmente, falando naturalmente, nem conhecia Jesus ainda, mas eu disse que eu queria ter mais um irmão. Isso quando eu tinha 2 irmãos. Tinha a mais velha que vem antes de mim e o mais novo que vem depois. E aí, quando foi 2011, nós tivemos a nossa irmã caçula, que hoje tem 14 anos, para a honra e a glória do nome do Senhor. E hoje que eu conheço a Cristo, hoje que eu conheço o nosso Deus, eu sempre digo que foi o próprio Deus que nos entregou essa bênção em nossas mãos. E queridos, Deus, Ele tem prazer em nos abençoar e cuida de nós em cada detalhe. E quando eu pedi a Deus um novo rim, quando eu pedi a Deus para uma saúde melhor, que foi quando Deus disse que iria tratar da minha saúde, que eu já sabia que eu ia fazer transplante de rim, eu de 2001 a 2025,
Em todos os meus projetos de vida, eu colocava sobre um novo rim. E esse pedido acabou me fazendo lembrar daquela passagem que fala sobre o juiz mau, que fala que uma viúva, ela foi insistente com aquele juiz para que ela fizesse justiça em favor dela. E de tanto aquela mulher insistir, acabou que o juiz atendeu o pedido daquela mulher. E como a palavra do Senhor diz, se nós que somos maus, às vezes os pais atendem o pedido do filho, quanto mais Deus que está no céu e que pode todas as coisas. Nem sempre as pessoas vão poder nos dar aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós queremos, mas nós podemos sempre contar com o nosso Deus que pode todas as coisas. Às vezes, não é por maldade da pessoa, é simplesmente porque a pessoa não pode dar. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, está no alcance do nosso Deus. Que nós possamos ser insistente com aquilo que nós pedimos ao Senhor. E se não está de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor faça a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Que esta palavra possa abençoar a sua vida e que através dessa história vocês possam, pela fé, pedir ao Senhor aquilo que vocês têm desejado, porque antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Deus ele já sabia tudo o que iríamos dizer, tudo o que iríamos pedir. Mas Deus quer que a gente peça. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E queridos, uma bênção também que eu recebi da parte do Senhor foi que por muitos anos da minha vida eu sempre quis ler a Bíblia inteira, mas eu não tinha um propósito, não tinha um objetivo. E fazia ali simplesmente sem nenhum propósito, fazia simplesmente para o meu próprio ego, simplesmente por ler. Até que por muitos anos eu fiquei tentando e não deu certo, mas quando foi em fevereiro de 2024, eu falei com o Senhor que eu queria ler a Bíblia inteira, não em um ano, porque todas as vezes que eu tentei não deu certo, e que eu queria para que eu pudesse conhecer o próprio Deus, para que eu pudesse conhecer mais de Deus. Ou seja, naquele momento eu tinha um propósito, tinha um objetivo. E Deus ele permitiu que eu lesse a Bíblia inteira. E terminei de ler a Bíblia inteira no dia 15 de setembro de 2025. Ou seja, foi mais ou menos um pouco mais de um ano. Mas, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu consegui e pude me alimentar mais da palavra do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus tenhamos objetivos, tenhamos propósito, tenhamos fé e tenhamos insistência. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém?